patrocinado pelo Reb Shloime e Mirele Greenwald. Essa é uma Sihá no Likutei Siches, volume 17, Parshat Emor, Sihá número 1. Na Parshat dessa semana nós aprendemos o Rashi nas palavras Sheish Yomim. A Sihá é composta de 5 partes. Na primeira, o Rebbe faz 2 perguntas sobre Rashi. Na segunda, ele rejeita a resposta dessas perguntas. Na terceira, ele apresenta a chave sobre o que está ou não intrigando Rashi. Na quarta, baseado nisso, ele responde ambas as perguntas. E na quinta parte, ele apresenta o Yaina Shel Toira de Rashi. Nós já falamos várias vezes sobre a precisão do ensinamento de Rashi na Torá. Não somente em relação às palavras do ensinamento de Rashi, mas também em relação às palavras que Rashi pega do versículo, citando sobre o qual ele vai fazer a sua explicação. Segundo isso, nós temos que entender. No começo do Parshat Hamozdot, depois da introdução de Vaidaber, da Bela Bnei Israel, Moyadei Hashem, Elohei Moyadai, o Pasuk traz o trecho sobre Sheshes Yamim, Teaseh Melacha, Uveyom Hashvi Shabbos Shabbaton Mikra Kodesh, Kol Melacha Lo Tasu. E aí a Torá continua e fala, ele é Moyadei Hashem, essas são as festas de Hashem, e detalha todas as festas. Rashi pega as palavras Sheish Yomim, 6 dias, e explica a seguinte pergunta: Ma'inyan Shabbos Eitzel Moyados? O que Shabbos tem a ver com as festas? Porque, na verdade, ele falou, vou te dizer as festas, ele começa a falar sobre Shabbos. E aqui o Rashi responde, Lelamdecha, para te ensinar, Shekol mechalelet hamoyados, marim alav ki'ilu chilelet hashabbatos, que aquele que profanou as festas é como se tivesse profanado o Shabbos, Vechol mekayemet hamoyados, e aquele que guarda as festas, marim alav ki'ilu kiyemet hashabbatos, é como se tivesse cumprido o Shabbatot. Não dá para entender qual é a dificuldade, se a dificuldade que Rashi viu é ter citado Shabbos antes de ter citado as festas, e ter citado Shabbos no meio da relação das festas. Por que não traz, por que Rashi não citou as palavras relativas a Shabbos? O Beyom Hashvi Shabbos, no 7º dia é Shabbos, e não as palavras 6 dias. E, na verdade, quando Rashi falou simplesmente 6 dias, ele nem acrescentou a palavra etc., que seria a continuação do verso. A resposta a princípio é que nós poderíamos dizer que quando Rashi cita essas palavras, Sheish Yomim, 6 dias, a intenção não é somente essas 2 palavras, mas essas 2 palavras são o começo de todo um verso, como a gente vê em outras passagens, por exemplo, em Parshat Tetzaveh, quando fala sobre o Efod, está escrito Ve'asu et ha'efod. E assim, na verdade, ele vai falar sobre todas as coisas do Efod, não só sobre aquele, mas aquilo é o começo do verso. Assim também, quando fala ele Moyadei Hashem, é tudo que vem logo em seguida, mesmo sem escrever o Vegoimer. Então, quando ele falou Sheish Yomim, seria Sheish Yomim e tudo que vem em seguida. Mas nós não podemos responder dessa maneira, por quê? Porque Rashi só fala as palavras do começo, quando essas palavras do começo têm a ideia básica de tudo que vai ser tratado. Por exemplo, em relação ao Efod, que ele fala, Ve'asu et ha'efod, então ele está falando do Efod. Mas aqui, já que Rashi está querendo perguntar o que Shabbos faz junto com as festas, na verdade, ele teria que falar sobre Shabbos, e não sobre Sheish Yomim, 6 dias você vai trabalhar. Aqui ele nem chegou no assunto de Shabbos, e ele cita só as palavras Sheish Yomim. Uma outra pergunta é, por que Rashi começa com o negativo,
para depois ir para o positivo. Ele fala, Shekola Mechalel Samoyades, aquele que profana as festas, e depois é que ele vai na parte positiva, Shekola Mekayem Etamoades, todo aquele que cumpre as festas. Especialmente porque o possuco está falando de uma forma positiva. Então o positivo devia ser antes. E mesmo que você vai me dizer que Rashi pegou do Torat Kohanim, e o Torat Kohanim também consta o negativo antes do positivo. Mas a tradição de Rashi é que quando Rashi traz alguma coisa para explicar, Pshuto Shel Mikra, se a ordem no Pshuto Shel Mikra é uma ordem diferente, ele faz aquilo para entender a explicação simples do verso. E por que nesse caso Rashi não age dessa maneira? A resposta seria, a princípio, e nós poderíamos dizer que toda a intenção do verso em comparar Yom Tov com o Shabbos é para mostrar que a pessoa não deve pensar que se pode ser leniente em relação ao trabalho de Yom Tov. Por que alguém iria pensar isso? Porque Yom Tov vem em decorrência de uma decisão do tribunal, já que foi o tribunal que decidiu quando que a lua ela determina que vai ser Rosh Chodesh. Isso é uma decisão do tribunal e baseado nisso vem a data do Yom Tov. Então também alguém poderia pensar que o trabalho em Yom Tov é menos severo, é menos importante. Por isso a ênfase em dizer que todo aquele que profana as festas é como se tivesse profanado os dias de Shabbos. E só depois ele fala que quem guarda as festas é como se guardasse Shabbos. Só que essa resposta não é suficiente. Por quê? Porque já que o Possuco faz a comparação, primeiramente do aspecto positivo, e só depois ele aborda sobre o aspecto negativo, e já que Rashi está explicando o que o Possuco quer dizer, ele deveria mencionar o aspecto positivo, pelo menos no começo, começar com o aspecto positivo, para depois ir para o aspecto negativo. Bom, agora nós vamos ver o principal ponto da resposta e também uma resposta parcial para a primeira pergunta. A explicação nisso é o seguinte: a pergunta, o que faz Shabbos do lado das festas, a princípio não seria uma pergunta tão grande em Pshuto Shel Mikra, porque segundo vários Mefarshei a Torá, Shabbos também faz parte do Eile Moyadei Hashem, são as festas de Hashem. Já que Shabbos pode ser chamado de certa maneira de um Yom Moed, um dia de festa, porque também Shabbos é proibido fazer trabalhos, então é semelhante às festas. Mas, mesmo que nós não vamos falar que Shabbos não pode ser incluído em Eile Moyadei Hashem Asher Tikreu, essas são as festas que vocês estão chamando. O que quer dizer vocês estão chamando? É o tribunal decidir quando que vai ser a festa, e nesse caso o tribunal não decide quando que vai ser Shabbos. Shabbos vem desde o ato da criação. Mesmo assim, nós aprendemos do Possuco um assunto correlato, que existe também uma diferença entre Shabbos e Yom Tov. Primeira coisa, Shabbos não depende do tribunal. E segundo, Shabbos é chamado Shabbos Shabbaton, porque Shabbos é proibido não só fazer um trabalho geral, mas também, inclusive, Meleches Ochel Nefesh, os trabalhos necessários para alimentos também são proibidos para Shabbos. Então, nesse caso, Shabbos não é semelhante ao dia das festas. A dificuldade de Rashi começa nas palavras introdutórias do conceito de Shabbos. Por quê? Porque a Torá fala 6 dias você vai fazer um trabalho. Por que a Torá vem com essa história dos 6 dias vai fazer um trabalho e depois é que vai vir o dia de Shabbos? Porque uma pessoa podia estar preocupada, de onde que vai vir o meu sustento se eu guardar o dia de Shabbos? Calma, 6 dias você vai fazer o teu trabalho. E nesses 6 dias que você vai fazer o teu trabalho, Deus vai te dar tudo o que você precisa, etc. Então, a razão para guardar Shabbos começa com 6 dias você vai fazer o teu trabalho.
E daqui nós aprendemos que quando vier Shabbos, você tem que olhar todo o teu trabalho, como se todo o teu trabalho já tivesse feito. E nesse aspecto, Rashi responde a mesma pergunta em relação às festas. O que Shabbos tem a ver com as festas? Todo aquele que profana um é como se profanasse outro. Por quê? Porque a gente já está vendo que não há necessidade de profanar o Shabbos para ter sustento. E a mesma coisa em relação às festas. E todo esse conceito começa com Sheish Yomim Teaseh Meloche. Com 6 dias você vai fazer o teu trabalho. A explicação disso é baseado no Sheish Yomim. Sheish Yomim não quer dizer simplesmente 6 dias, mas quer dizer uma entidade composta de 6 dias. Rashi mostra alguns casos. Todo local que está, por exemplo, escrito Shivas Yomim, isso daqui, Shivas Yomim, não quer dizer 7 dias, quer dizer uma semana de dias. E assim também o local onde está escrito Shmoinas, Sheishes, Hameshes, Shloishas. Isso daqui está falando, é um conjunto de 8, é um conjunto de 6, é um conjunto de 5, é um conjunto de 3. E assim, o local onde está escrito Sheishes Yomim Teaseh Meloche, 6 dias você vai fazer o trabalho, quer dizer, naquele conjunto de 6 dias que corresponde a uma entidade, são 6 dias de Chol, 6 dias mundanos, naquele local você vai poder fazer o teu trabalho. Mas aquele que não faz parte do Sheish Yomim, eles são proibidos de trabalho. E é sobre isso que a Torá junta uma coisa com a outra, porque em relação às festas também tem outros dias que vão ser proibidos com o trabalho, que já que eles não fazem parte dos 6 dias mundanos, eles são dias especiais que não são mundanos, eles também são proibidos de fazer um trabalho. E é aí que vem toda a explicação. Todo aquele que profana as festas, ele está trabalhando num dia que não é os 6 dias mundanos, então nesse momento é como se estivesse profanando o Shabat. E todo aquele que está guardando as festas é como se estivesse guardando o dia de Shabbos, porque o assunto de proibição de trabalho tem a ver com os dias onde são permitidos fazer trabalho, que são os 6 dias mundanos. Agora que nós entendemos aquilo que estava atrapalhando Rashi, aquilo que estava intrigando Rashi, que é a palavra Sheish Yomim, a gente já pode responder a pergunta número 1 e a pergunta número 2. Já que Sheish Yomim é uma entidade, e Sheish Yomim é a entidade no qual é permitido fazer trabalho, Rashi está dizendo que o trabalho tem que coisa é em Sheish Yomim. E ele não precisa trazer o etc., porque só em Sheish Yomim é que trabalho pode ser feito, e não no etc. Quando começa o Beyom HaShvi'i, quando começa falando sobre o 7º dia, já é um outro tipo de período. É um período que está proibido de fazer trabalho. E quando começar a falar sobre as festas, também é um período que está proibido fazer trabalho. Por isso, quem não faz parte do grupo do Sheish Yomim, 6 dias de Chol, é dias que não podem ser feitos trabalho. E por isso que Rashi começa fazendo toda a comparação, que todo aquele que profana as festas é como se profanasse Shabbos, e depois vem a parte permitida, etc, etc. Por quê? Porque aqui em ambos os casos, tanto no caso do Shabbos como no caso da festa, não fazendo parte da unidade, que é a unidade do Sheish Yomim. E aqui vem o conceito de Hilul Shabbos e Hilul Yom Tov. Mas já que quando você fala o negativo, você daqui aprende também o positivo, logo em seguida Rashi fala que todo aquele que cumpre as festas é como se cumprisse Shabbos, e porque Michlalav Atashomeaen, do negativo você deduz o positivo.
do Yaina Shel Toira, na explicação de Rashi, da explicação profunda da Torá no Rashi, é sabido que os nossos sábios de abençoada memória, eles falaram, 6 dias vocês vão trabalhar. Isso é uma mitzvah positiva. O que quer dizer? Que o judeu fazer um trabalho durante os 6 dias da semana não é somente uma coisa permitida para ele segundo a Torá, mas não é uma mitzvah. Esse é o caminho do serviço de Hashem do Yudi. Como é sabido que primeiro tem que ser o Yudi tem que fazer, e Deus vai te abençoar, Bechol Asher Taseh, em tudo aquilo que você vai fazer. Então começa com Bechol Asher Taseh, você vai fazer, e vai ter o Berachacha Hashem Elokecha, Deus vai te abençoar. Mas por outro lado, esse caminho só é necessário por causa do corpo físico do Yudi, e por causa do ocultamento que é provocado pelo corpo. Assim, de acordo com a Torá, o Yudi deve se comportar de acordo com a natureza. E como falaram os nossos sábios em Somchim Alanes, você não vai se basear no milagre, Dina de Malchut Adina, você deve cumprir as leis do país, etc. Mas, da perspectiva da alma do Yudi, não é necessário ele fazer um trabalho físico. Pelo contrário, não precisava ter trabalho de forma nenhuma. E é por isso que, uma vez que a alma ela não está limitada pelo corpo, e ela não está limitada pela natureza corpórea, a alma também ela não faz parte do galuto, ela não faz parte do exílio, mesmo que o corpo foi mandado para o exílio, a alma está totalmente acima do ocultamento do mundo em relação a esse nível que a alma está a fazer um trabalho físico. É alguma coisa que nem alguém que está perante o rei, ela está perante o rei e vai fazer uma coisa que é uma coisa boba, uma coisa fútil. Isso não é um comportamento adequado. Daqui você está vendo que existem 2 extremos que são pedidos do Yudi. Durante os 6 dias da semana, um Yudi, segundo a Torá, ele tem que se ocupar com as necessidades materiais, e ele tem que até trabalhar, isso até é uma mitzvah positiva. Mas, porém, todavia, contudo, quando chega no dia de Shabbat, e quando chega no dia de Yom Tov, quando a luz da alma, ela está brilhando com toda a intensidade no Yudi, ele tem que estar acima dos assuntos materiais, e acima da natureza, e tem que ser claro para ele que fazer um trabalho físico é algo inconcebível. Porque a alma ela está acima do corpo, a alma ela está acima do galut, e a alma ela vai prevalecer sobre o corpo. E apesar de que o corpo existe dentro dos limites, o potencial da alma é acima dos limites. Até que finalmente a alma ela vai levar a pessoa acima de todas as limitações do galut, com a geula verdadeira e completa, que vem através de Mashiach Tzidkeinu, possa se revelar Bekarov Mamesh proximamente mesmo.